E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer um breve tutorial do DaVinci Resolve. É um tutorial mais simples, mais iniciante, então se você já utiliza a plataforma, talvez tenha alguma dica aqui que você pode utilizar, mas se você já é um usuário avançado, provavelmente não vai ter nada muito novo que eu vou mostrar. Mas para quem está começando, para quem quer entender um pouco mais sobre essa ferramenta, vamos mostrar aqui o básico, para você poder já fazer alguns cortes, fazer alguns efeitos, transições de cena. Não vou mexer muito com áudio, porque não é muito a minha área, e eu uso mesmo o DaVinci para os vídeos aqui do canal. Quem já assiste há algum tempo, já acompanha, pode ver que são vídeos mais simples mesmo, edições mais simples, mas que serve para você que está iniciando poder começar a trabalhar com o DaVinci Resolve e depois, conforme as necessidades que você tem, você vai se aprimorando. Então, logo após a vinheta, iniciamos esse breve tutorial. Antes de instalarmos o DaVinci Resolve, vamos olhar alguns requisitos que você pode também verificar aí se fecha com a sua máquina, com o seu hardware e o que você pretende editar de vídeos. Nós temos aqui para vídeos em Full HD e HD, CPU de mínimo 4 núcleos, 6 núcleos e 18 núcleos para 8K, 6 para 4K. A RAM, mesma coisa, 8 GB no mínimo, quanto mais melhor até, mas ele fala em 8 para HD e Full HD, 16 GB de mínimo se você for trabalhar com 4K, e 32 se você for trabalhar em 8K. E a mesma coisa a placa de vídeo, uma integrada com 2 GB de RAM para edição em HD, já pede uma dedicada, 4 GB para Full HD, 8 GB de memória de VRAM para 4K e 20 GB para 8K, né, que é bastante memória de vídeo. Além de que ele comenta aqui sobre os sistemas, então não muda muito para Windows, Linux e Mac, o hardware, a especificação é praticamente a mesma. Aqui no meu caso eu rodo o Windows 11, funciona muito bem com o Core i5 de 11ª geração, são 6 threads e 12 núcleos, e uma RX 5500 XT com 4 GB de VRAM. Eu geralmente trabalho em Full HD, então está me atendendo muito bem. Eu também rodo no macOS, esse mesmo hardware, tenho instalado aqui, e também rodo no Ubuntu, quando eu consigo instalar certinho, porque tem aquele problema que eu vou comentar depois para rodar ela com placa AMD no Linux. Vamos pesquisar aqui DaVinci Resolve em um buscador. Já apareceu aqui o site da Blackmagic Design, que é a desenvolvedora desse produto. Por sinal, um excelente produto. Nós temos aqui a versão gratuita, que acredito que para 99% do público geral vai atender. E a versão Studio, que é a versão paga, que tem algumas coisas a mais, alguns efeitos, enfim. Então nós temos aqui versão para macOS, Windows e Linux. Eu já rodei nos 3 ambientes, funciona muito bem. macOS é apenas baixar e executar e seguir a instalação. No Windows a mesma coisa, você vai baixar e seguir a instalação no famoso Next. E para Linux ele também tem um .run que você segue e instala. Mas tem um detalhe para Linux, até eu comentei antes. Se você utiliza Linux com placa AMD, que é o meu caso aqui, às vezes pode dar um pouquinho de dor de cabeça para ativar corretamente o OpenCL. Então tem bastante conteúdo. Nós aqui no canal temos um vídeo que nós conseguimos fazer com sucesso, se não me engano, do Ubuntu 24. Mas se você tem outra placa de vídeo NVIDIA, com drive proprietário, enfim, vai rodar tranquilo. De repente até com alguma placa da Intel. O problema é geralmente ali nas AMD com OpenCL. Além de que, na versão gratuita para Linux, isso somente no Linux, ele não trabalha com codecs MP3 e H264. Então, geralmente, os vídeos que você grava no OBS Studio, por exemplo, MP4, você vai precisar converter antes para poder trabalhar no Linux, né, com o DaVinci Resolve. Aí eu vou deixar um link do pessoal do DioLinux, que fez um script lá para o WinFF para fazer a conversão. Tem um artigo deles, vou deixar no link aí para vocês conferirem. Quando clicamos em Download, ele vai abrir essa página, você preenche os dados que ele pede aqui, você clica em Registrar e Baixar, ele já vai fazer o download. Depois disso não precisa informar e-mail em mais lugar nenhum, é só instalar e usar. Depois que você terminar a instalação, localiza o ícone que vai gerar do DaVinci Resolve. Ao abrir ele a primeira vez, ele traz a tela de boas-vindas, com algumas dicas, algumas coisas de novidades. Aqui nós temos o idioma, você pode alterar para português caso você prefira, mas eu recomendaria você utilizar inglês, até porque a maioria dos tutoriais, mesmo em canais aqui do Brasil, o pessoal utiliza a plataforma em inglês, então fica mais fácil para você ver os comandos e tal. Mas é uma questão de escolha sua. Vamos avançar, continue. Ele traz aqui um Quick Setup, você pode pular se você quiser. Ele vai fazer uma checagem do seu computador, sistema operacional e placa de vídeo. Na sequência ele pede a resolução de vídeo que geralmente nós vamos trabalhar. Não vai ficar fixado
Nisso você vai poder alterar por vídeo, inclusive quando você carrega o vídeo ele percebe a resolução, ele até sugere mudança. Mas eu aqui geralmente trabalho em 1080, né, em Full HD. Você pode estar escolhendo aí conforme você vai utilizar. Aqui onde vai estar geralmente na nossa biblioteca de vídeo. Você pode alterar também, caso necessário. Aqui ele pede sobre o layout de teclado, para quem vem de outros softwares como Adobe Premiere, o Apple Final Cut. No caso aqui eu já sempre utilizo o do DaVinci, você pode estar utilizando conforme a sua necessidade. Aqui ele mostra que está tudo ok, vamos iniciar o DaVinci 18.1. E abrimos então o DaVinci Resolve. Eu vou mostrar aqui os passos que eu uso geralmente para editar vídeos, alguns efeitos aqui bem simples que a gente coloca, algumas dicas e atalhos, enfim, que podem melhorar o seu trabalho. Mas é apenas, conforme eu falei lá, o início, para você instalar a ferramenta e já conseguir fazer algumas edições e depois ir aprendendo mais. Então eu não vou passar todos os menus, todos os itens, porque nós não vamos utilizar aqui nesse vídeo. Aqui embaixo nós temos os ícones, né, como eles chamam, os icons. Só que como eu estou numa resolução Quad HD e eu reduzo aqui ela para um HD, ele não me permite aqui quando eu clico com o botão direito, mas aqui para vocês verem, eles não deixam botar o ícones e labels. Eu trabalho geralmente com ícones e labels, eu acho melhor, só que eu preciso maximizar ele aqui para a tela inteira, ele permite eu fazer isso aqui. Só claro, ele está cortando dos dois lados, né? Eu já volto. Mas só para nós vermos aqui, ele tem a parte de mídia. Então quando eu entro em mídia aqui, ele mostra aquela primeira pasta que nós escolhemos lá no início, onde estariam nossos vídeos. Geralmente mídias, né, vídeos que nós vamos querer editar, que aí eu posso arrastar ele para os nossos clips aqui no Media Pool, que é onde vão estar os vídeos que nós vamos utilizar na edição, né, do DaVinci Resolve. Aqui nós temos a aba de Cut, que é para fazer geralmente recortes mesmo, recortes no vídeo, cortar pedaços, enfim. Eu geralmente não utilizo essa aba aqui porque eu faço direto nessa parte aqui, que é a parte de edição já. Na parte de Edit eu faço aqui porque tem um atalho que é o Ctrl B, que serve para nós fazermos cortes. Então você Ctrl B ele corta, depois Ctrl B de novo e vai removendo as partes. Então esse é um atalho já que a gente vai utilizar, que nós já vamos ver na sequência. Tem a parte aqui do Fusion, geralmente para fazer efeitos, etc. Não vamos entrar nela, até porque eu muito pouco mexi, eu geralmente utilizo efeitos que tem prontos. A parte de Color, eu geralmente mexo muito pouco, mas você pode estar mexendo aqui no seu vídeo, em cores, enfim. Eu uso mais aqui para fazer um replace de fundo quando preciso. Eu vou mostrar também, mas também uma parte bem completa. E geralmente quem trabalha também com fotografia, enfim, conhece bem de cores, consegue fazer grandes ajustes por aqui. A parte também de Fairlight, que é uma parte para você editar áudio. Então também para quem trabalha com áudio e está acostumado com os efeitos, enfim, vai conseguir bastante coisa por aqui. Eu geralmente mexo muito pouco, uma porque eu não entendo muito de áudio. Eu já trabalho no OBS Studio com redução de ruído, etc. Geralmente eu não preciso mexer aqui ou aplicar muito efeito. E a parte de Deliver, que é a parte que nós vamos renderizar o nosso vídeo, assim dizer, né? Vamos fazer a entrega dele depois que estivermos com ele editado já certinho. Para nós testarmos, vamos pegar alguns vídeos, exemplos. Eu entrei aqui num site chamado Pexels, que tem um banco de vídeos aqui que você pode baixar gratuitamente. E aqui em baixar grátis ele tem o formato, né? No caso aqui eu vou baixar em Full HD. E abrir um novo projeto, então. Nós temos aqui em mídia aquelas páginas que nós comentamos listadas. No caso aqui a galeria de vídeos, mas não é daqui que eu vou pegar os vídeos, vou pegar lá da pasta Downloads mesmo. Então você pode mover os vídeos para sua galeria, de corte também aqui na parte de edição, onde você pode também arrastar. Então tanto faz a forma que você vai jogar os arquivos no seu Media Pool. Vejam que aqui ele já reconhece que há uma diferença entre a renderização padrão que está o DaVinci Resolve e os vídeos que eu coloquei. Ele pede se você quer mudar ou não. Nesse caso eu vou mudar. Eu baixei a princípio os vídeos em Full HD, deve ter 30 quadros. E vejo que agora aqui eu tenho os vídeos no meu Media Pool. Se eu passo o mouse por cima, eu apenas passo aqui, ele vai mostrando o vídeo aqui na nossa pré-visualização. E eu também posso arrastar ele para cá. Consigo utilizar aqui o pause, stop, avançar dentro aqui do nosso visualizador. Mas esses vídeos estão apenas no Media Pool, estou visualizando, mas eles não estão, né, na nossa timeline, não estão na nossa cena ainda. Então o que eu preciso fazer? Selecionar eles e arrastar aqui para a nossa timeline, digamos assim. Então aqui ele gera uma timeline 1, um vídeo e a faixa de áudio. Nesse caso aqui, este vídeo aqui não tem áudio, mas eu já gerei o primeiro aqui. Ferramenta básica que você vai utilizar muito. Aqui tem algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer corte e tal. Eu costumo utilizar Ctrl B, que é um atalho. Então o Ctrl B ele faz um corte, e se eu fizer outro Ctrl B, ele fez um outro corte. E aí, digamos que essa parte não é necessária, a gente pode usar a tecla Delete. Quando eu aperto Delete, vejo que ele automaticamente já faz
a vinculação desse vídeo aqui no final. Se eu apertar a tecla Backspace, ele não move automaticamente esse vídeo. Deixa eu desfazer aqui apenas para mostrar. Qual que é a primeira implicação disso? Quando você tem mais vídeos na timeline, mais áudios, você precisa tomar cuidado. Porque veja aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cortar um pedaço apenas desse vídeo. Veja que ele já gerou um vídeo 2 e já gerou uma outra faixa de áudio aqui do vídeo 2. Vou mover aqui a linha de corte para cá. Vejam, se eu apertar Backspace, ele continua normal aqui. Agora, se eu apertar a tecla Delete, ele vai acabar mesclando o vídeo de cima junto, mesmo sem eu ter cortado ele. Então, muitas vezes você pode ter problema com outras faixas de vídeo se você usar o Delete e tiver mais de uma no mesmo range aqui, né? Então, precisa tomar cuidado. Por isso dá para usar o Delete ou o Backspace. Então, nós já vimos aqui uma das coisas que mais nós vamos usar, que é pelo menos é o que eu mais uso, né? Como eu falei, o objetivo do vídeo é ser prático e aí para você iniciar na edição. Muitas vezes o que você vai mais fazer é isso aqui mesmo, é cortar pedaços de vídeo. Quando tem mais faixas de vídeo, que é uma continuação, digamos, eu gravo muito separado, né? Eu gosto de gravar a introdução, depois eu gravo ali a abertura, por tópico, enfim, vou pausando, gravando já separado os vídeos, você consegue arrastar para o final. E aí, para ajudar a fazer isso, você pode diminuir o zoom dessa timeline aqui, colocar aqui. Perceba que está a ferramenta de imã ligado. Se eu desligar ela, ele não puxa automático. Aí eu tenho que fazer um jogo aqui, voltar o zoom aqui nas ferramentas de zoom, para acertar bem certinho onde começa e termina um. Aí, nesse caso, quando você precisa colocar bem no final, vale a pena você usar para ele fazer como se fosse um imã, né? Ele faz, quando você chega perto, ele já puxa automaticamente onde termina o outro. E nós temos também aqui a ferramenta de link, que também pode ser feito com o botão direito, Link Clips, quando você pode linkar mais de um clipe, áudio junto, para você mover junto. Agora eu fiz o unlink dele, ó, veja que eu mexo só o vídeo. Se eu voltar aqui, fizer novamente o link, clicando aqui ou o botão direito, ele mostra ó, que está linkado. Ó, e aí, após linkar novamente, ele se move junto. Depois disso, o que nós podemos fazer? Vamos simular algumas coisas aqui para nós exercitarmos, né? Então eu vou até... Esse vídeo aqui ele é meio corrido, eu vou puxar para cá. Tomar cuidado em fazer isso aqui, arrastar por cima, porque ele vai por cima literalmente mesmo. Então até que ele encurtou outro vídeo, eu vou voltar aqui. Então sempre que você for mover, às vezes é até melhor tirar o zoom, para evitar de fazer isso aqui, senão já aconteceu de eu gravar vídeos inteiros e for assistir de novo e perdi a metade da introdução que eu tinha arrastado por cima. Aí tem que descobrir o ponto onde é que estava para voltar. Aqui em cima nós temos o menu Effects, onde tem bastante efeito pronto. Eu comentei que vocês podem fazer efeitos no Fusion, mas aí já é algo mais avançado, então nem vamos entrar em Fusion. Tem vídeos aí específicos, canais mais especialistas que ensinam a fazer efeitos e tal. Para mim, os que já tem aqui, essa biblioteca de efeitos, já ajudam bastante. Mas antes até de colocar um efeito, vamos colocar aqui alguns titles. Né? Então nós temos aqui algumas opções de titles e até Fusion Titles, que são títulos com mais efeito. Então, quando você passa o mouse, você consegue ver o preview deles. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse Drop-In. Aqui, quando nós temos a barra Inspector, nós abrimos, habilitamos ela aqui, você consegue fazer as edições. Então seleciona o objeto aqui, no caso esse title com efeito. Vou criar aqui um exemplo, iniciando com o DaVinci Resolve. Veja que a gente consegue já ver o efeito que ele vai ter. Claro, e podemos apertar o play também para ver em tempo real. Vejam que ficou grande. Aí nós temos a opção de fazer um Enter aqui para ele ficar em 2 linhas, ou até diminuir o texto. Então esse é o efeito que nós vamos ter. Aí nós podemos trocar a cor do texto. Vou botar aqui um verde Matrix aqui. Tem opções aqui de size, ó. Você pode estar editando o espaçamento das linhas. Então tudo isso aqui você pode estar brincando nas configurações para conseguir alterar e deixar como você quer. Lembrando que cada tipo de efeito objeto muda um pouco aqui, vai ter as coisas específicas. Então vamos colocar esse título aqui, vamos voltar o nosso vídeo para cá, vamos voltar esse outro aqui. Então iniciando o nosso vídeo vai ser iniciando com o DaVinci Resolve. E aí aqui algumas coisas nós podemos fazer. Viram que fez aquela troca meio de soco, né? Saiu uma imagem entre outra. Vou aumentar o zoom aqui. A coisa mais simples que você pode fazer é esse sombreamento aqui para ele entrar de forma esmaecida. Então ele vai esmaecer, mas ele vai esmaecer a entrada do outro vídeo. Então veja que ele vai fazer o efeito, que agora ele não deu aquele soco no vídeo, ele entrou de forma esmaecida. E você também pode usar efeitos. Então vou voltar aqui. E muitos efeitos prontos que nós temos aqui em Video Transitions. Tem bastante coisa pronta. Alguns efeitos aqui de Dissolve, de Iris, Motion, Shape, Wipe, né? E também os Fusions, que são as versões novas, se não me engano, 17 para cá que tem. E aí você pode colocar aqui. Veja que ele também tem
como alterar algumas coisas, se você quiser alterar frame, duração, etc. Então, agora, quando terminar o texto, ele vai fazer aquele efeito de um filme, ó, trocando a fita. Então, todos esses efeitos aqui, você pode utilizar os que estão aqui de forma gratuita. Então, já temos um título, já temos aqui um leve efeito, já fizemos alguns cortes de conteúdo. Outra coisa que você pode fazer muitas vezes que é, vamos fazer que queremos colocar um vídeo, começa a desaparecer o vídeo para entrar outro. A gente pode usar esse efeito aqui, mesmo que nós fizemos desmaecer, ó. Vamos ver como é que ele fica. Ele começa a sumir um e entra o outro, ó, de forma gradual. E aí você pode mexer nos tempos, enfim, né, na quantidade da curva, várias coisas que você pode fazer. Vamos ver agora se tem algum vídeo aqui com faixa de áudio. Aqui nós temos o vídeo 4, que ele tem um leve áudio, mas aí nós podemos, uma coisa que você vai poder utilizar é essa ferramenta aqui para aumentar ou abaixar o áudio. Então você clica e segura aqui, você consegue fazer isso aqui. O áudio da mesma forma você também consegue fazer alguns fade in, fade out, que chama, né? Essa parte aqui, lembrando que áudio você consegue editar no Fairlight. Veja que também tem bastante coisa de efeito aqui, mas para quem conhece mesmo edição de áudio mais a fundo, não é o meu caso aqui, eu muito pouco mexo aqui. Tem alguma coisa para tirar ruído, aí é necessário você precisar de alguma coisa específica. Se você ainda não conhece, pesquisar um pouco mais e tal. Não vou entrar nessa parte também para não, que eu realmente não mexo aqui. Estou mostrando para vocês o que geralmente eu uso para fazer as edições mais simples, que é o que eu já tenho um pouco mais de domínio. Uma outra dica que isso eu já coloquei em um outro vídeo, que é interessante falar. Eu tive problema principalmente em edição no Mac, com isso, da forma que eu gravava, enfim, às vezes com muita qualidade lá no OBS, de colocar o vídeo aqui na timeline e ficar muito pesado, fazer um corte, apertar play e não ir, demorar. Então tem uma função aqui no DaVinci Resolve que você pode utilizar selecionando eles, botão direito, Generate Optimize Media. Esse cara aqui ele vai gerar na sua timeline um vídeo com menor resolução para você editar mais rápido. Então ele não vai mexer na entrega, não mexe na qualidade do vídeo final quando nós formos renderizar, mas ele gera uma mídia aqui otimizada para nós editar. Então aqueles vídeos que travam, se você tem algum vídeo que fica muito lento para carregar, para editar, para cortar, você faz esse Generate Optimize Media, vai melhorar bastante o seu trabalho aqui no DaVinci Resolve. Quem já assiste os vídeos do canal já está acostumado que eu sempre coloco um pequeno nome aqui a aparecer logo no início dos vídeos, e ele tem aqui como estamos vendo, um fundo, e nós vamos retirar esse fundo aqui na função de Colors. Então aqui no Colors, botão direito, ADD Alpha Output, puxamos a linha tracejada para cá. Aqui na cena eu tenho um lápis aqui para pegar a cor aqui de fundo que eu tenho, e eu clico em inverter aqui. Quando eu clico em inverter, ó, ele faz a inversão, aí ele primeiro sumiu essa parte, ele volta essa parte e tira o fundo. Aqui você pode trabalhar alguma coisa dos efeitos aí para limpar o fundo preto, o fundo branco, né, as sombras. Pode usar bastante o blur aqui, um pouquinho de blur para ele corrigir se ficar alguma coisinha aparecendo. E é dessa forma então que você consegue retirar fundo. Se você tem um fundo de uma cor só, você consegue dessa forma. Agora estamos aqui ainda na aba edição. Veja que agora ele vai trazer o nome e segue o vídeo normal ali no fundo. Então assim que a gente retira, né, uma cor de fundo, quando é possível, né, que é uma cor homogênea, que você consegue fazer isso. Outra coisa que nós já passamos ali, além dos títulos animados, nós temos aqui os generators, onde você consegue gerar algumas coisas aqui pré-prontos, mexer em outros efeitos, ó, tem alguns fuso aqui, gradiente. Tem esse aqui para quem é mais antigo, que conhece videocassete, assistia filmes em videocassete, que geralmente tinha isso aqui no final das fitas. Então você também pode estar usando. Então vou cortar o vídeo aqui, vou arrastar ele para cá. E aí uma outra coisa em imagens, assim, você pode aumentar o tamanho, né, que seria a duração, ou diminuir. Se você quer maior, pode controlar aqui, ó, 9, 11 segundos, vamos botar aqui. Você pode estar controlando aqui o tamanho que você quer, para, no caso, essas imagens, generates, enfim. E aí quando nós podemos até aplicar um leve esmaecer aqui, né, fazer um fade out, se não me engano. E aí ele vem essa parte e depois ele, fazer assim, ele troca e volta o vídeo. Então, mais uma forma aqui que você pode estar utilizando, além de colocar também cor sólida, você pode estar colocando aqui, alterar na propriedade aqui, colocar aqui uma cor puxada para um roxo. E aí uma outra coisa que você já deve ter percebido, até que eu não comentei ainda, mas o DaVinci Resolve segue a ordem que você tem aqui de cima para baixo, né? Então veja que eu tenho essa cor aqui, né, uma cor sólida aqui, o vídeo embaixo já não é exibido. Então sempre que você vai respeitar a ordem do que vem, né, aqui de cima para baixo para exibição essa timeline no vídeo. Aqui nas propriedades dele, aqui em Settings, eu consigo diminuir o zoom, por exemplo. E aí vejo que eu diminuo do Y, ó, consigo fazer um quadro menor, nesse caso. Posso mexer aqui nas propriedades, ó, de repente
Vamos voltar aqui o zoom. Ele está com o cadeado ligado, isso significa que quando eu mexo no eixo X, ele mexe no Y. Se eu desligar o cadeado aqui, eu posso mexer só de um jeito. Aí eu queria que eu perca a proporção. Então vou voltar aqui, 2 cliques em cima, quando você mexer, 2 cliques em cima, ele serve para qualquer propriedade aqui, ele volta. Vou fazer um zoom maior aqui, 2 cliques em cima, ele volta para o original. E aí a gente pode mexer aqui no modo de composição, fazer alguns efeitos. E aí mexer na opacidade. Então tudo isso aqui você consegue fazer, né? Mexendo, tem bastante ferramenta para você utilizar aí no DaVinci. Uma outra coisa que é comum a gente fazer, principalmente às vezes quando você tem que cortar alguma parte, enfim, é nós mexer aqui, utilizarmos aquela questão de zoom nas imagens, né? Então vamos dizer que eu começo o vídeo normal aqui, e aí de repente eu vou fazer um zoom aqui. Então, eu corto aqui, e aí esse zoom eu vou fazer até aqui. Então eu corto aqui de novo. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui eu faço um zoom, e aí você adequa, né, a posição que precisar, enfim, conforme a demanda, e depois ele volta. Então acontece muitas vezes quando precisa cortar, enfim, fazer algum efeito legal, até quando você está falando, muitas vezes só você aparecendo, né, se para dar uma quebrada no vídeo, dar uma diferenciada, você pode usar essa ferramenta. Então aqui a gente aumenta o zoom do vídeo, está falando ali, faz o corte em alguma coisa que precisa cortar, volta, né, até para não aparecer muito alguma edição que você está fazendo, alguma parte que precisa cortar, fala, enfim, você consegue fazer esses jogos de imagem, aumentando o zoom, diminuindo. Existe uma outra coisa que você pode fazer aqui, que é uma espécie de efeito, vamos tentar fazer aqui. Eu cortei um trecho do vídeo, você liga aqui para fazer um efeito contínuo. Então aqui ele começa em 0 e aqui ele vai terminar em um zoom quase de 2. E aí o que ele vai fazer? Então em vez de fazer o zoom de uma vez só, como nós acabamos de fazer, ele vai fazer contínuo. Ó. Ele vai aumentando o zoom. Estou vendo que está correndo aqui como se fosse uma gravação. Ó. Ele aumentou. Um efeito que a gente usa muito em animações, né? Que você faz por frames. Então vejam aqui conforme ele avança, a gente gravou o zoom inicial e o zoom final, pode botar o valor inicial e final, ele vai aumentando gradativamente. Então ele saiu do zoom 1 e vai até perto do zoom 2, 1800 ficou, que era o corte que a gente fez com a última gravação. Ficou muito interessante, depois ele, claro, aqui a gente não tinha feito, ele voltou. Então muitas vezes você vai ver alguns youtubers que fazem isso, né, alguns outros vídeos que fazem aquele zoom contínuo, vai aumentando assim, fechando um pouco mais da pessoa, enquadra e depois volta. Então isso você consegue fazer também usando alguns efeitos aqui. Mas isso tudo é bem básico ainda, né? Tem muito mais coisa. Com certeza você gostar de editar vídeo e começar a se especializar, você vai ter bastante conteúdo para estudar. Então às vezes quando você precisa gravar um som, por exemplo, com uma câmera, e você tem um outro gravador para gravar o áudio, de repente você vai gravar o áudio no computador e vai usar uma DSLR, enfim, gravadores profissionais, você pode precisar sincronizar esse áudio separado com um áudio de vídeo. Então eu vou mutar até meu microfone aqui na gravação e colocar para nós vermos um teste aqui que nós vamos fazer. Agora aqui apenas fazendo um teste, então eu estou gravando aqui com outro celular o áudio, estou gravando aqui com o vídeo e claro, o áudio aqui num outro celular. Então, às vezes pode acontecer de você precisar usar, quando você usa um gravador, às vezes você tem um microfone, você vai gravar no PC. Agora aqui apenas fazendo um teste, então eu estou gravando aqui com outro celular o áudio, estou gravando aqui com o vídeo. No fim, meu teste, o áudio da gravação do celular está melhor que o áudio que eu gravei aqui. Mas enfim, a situação na prática seria diferente, né? Você vai gravar o áudio separado no gravador, com um microfone melhor, enfim. E aí vamos fazer o teste como que o DaVinci Resolve permite nós fazendo esse vínculo automático. Nós selecionamos o arquivo de vídeo, selecionamos o arquivo de áudio, botão direito sobre eles aqui, Auto Sync áudio, e aí nós podemos fazer em timecode. Eu sempre uso o waveform, porque aí ele vai, que é essas ondas aqui, né, ele vai fazer a substituição. Então veja que ele a princípio conseguiu fazer, caso de erro ele mostra, e agora se eu mover o vídeo para nossa timeline, no caso aqui ela vai estar com aquele áudio ruim, né? Porque no fim o áudio que eu gravei separado era pior, mas eu queria mostrar realmente esse vínculo aqui, vamos testar. Agora aqui apenas fazendo um teste, então eu estou gravando aqui com outro celular o áudio, estou gravando aqui. Então vejam que deu certo, ficou aquele áudio mais abafado. Então isso é uma forma de você fazer para de forma automática vincular o áudio, né, com outra gravação de vídeo. Uma outra situação que pode ocorrer para você é ter dois vídeos, como é o caso que eu tenho aqui
um vídeo que eu gravei com o celular e um outro vídeo que eu gravei com uma câmera e OBS. Pode acontecer de você ter dois vídeos diferentes que você grava, às vezes, ângulos, né? Você tem duas câmeras, três câmeras. Então, quando você tem esse caso, como aqui eu tenho dois vídeos que a princípio são iguais, com duas câmeras diferentes, com o mesmo áudio, existe essa opção aqui, seleciono eles, botão direito, Auto Align Clips, também eu vou usar o Waveform, que é aquela oscilação do áudio que nós comentamos. E agora ele linkou os áudios aqui para ficar igual o tempo. E aí o que nós podemos fazer aqui? Até eu vou manter o áudio apenas de um, vou tirar o áudio do celular, vou manter apenas o do vídeo que eu gravei com o microfone. Eu não vou nem olhar aqui, né? Eu vou fazer de modo bem simples, mas por exemplo nos permitiria fazer aquelas tomadas com câmeras diferentes, enfim, que aparece uma câmera, depois aparece outra. Não é o caso aqui, vai ficar meio feio, mas só para nós ter uma ideia aqui, a gente consegue também fazer essa troca. E aí eu vou mutar meu microfone para nós assistir aqui com a troca de câmera. Estou iniciando uma gravação aqui, estou olhando aqui agora para a câmera do celular e também eu tenho uma webcam. Qual que é o cenário aqui? Gravando webcam, porque eu não estou usando nenhum microfone nele. Então às vezes eu gravo assim com a câmera do celular, com o áudio. Então vejo que dessa forma nós mantivemos os vídeos sincronizados através do áudio e poderíamos ficar trocando, né, de uma câmera para outra. Enfim, é mais um recurso para você não precisar fazer na unha, né, na mão aqui, ter que arrastar frame a frame, puxar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para acertar o time, né, acertar o tempo para iniciar ali o seu vídeo. E agora que nós já, digamos, editamos o nosso vídeo, estamos com tudo pronto, revisado, nós vamos aqui na último ícone aqui do menu inferior, que é o Delivery, e aqui é que nós vamos exportar nosso vídeo, né? Ele vai renderizar o final do vídeo. Esse é o processo até mais pesado, você vai ver que vai a 100% uso de CPU, também vai usar bastante dessa placa de vídeo. E aqui nós temos alguns presets prontos, como por exemplo, aqui um YouTube 1080p, lembrando que eu gravei o meu vídeo em 1080p, então quando eu clico aqui, automaticamente ele preenche aqui, é um padrão pronto, né? A gente ainda pode mudar a resolução, mas lembrando que é sempre interessante você exportar na resolução que você gravou, tem uma melhor qualidade. Gravamos em 30 frame rate dele. Você pode usar MP4 QuickTime, que é o .move, o YouTube aceita. Aí o codec, o type. Geralmente eu seleciono aqui o YouTube e gravo e exporto em MP4. Coloco o nome aqui e a localização onde que ele vai renderizar. Além disso, como você pode ver, você pode estar mexendo também. Você pode escolher um editar, depois tem padrão aqui para o Vimeo, tem padrões aqui do Final Cut, somente o áudio, então você pode editar e exportar somente o áudio. Aqui a parte tem um Custom Export, que você pode estar alterando aqui as propriedades, então conforme a sua necessidade você vai adentrando aqui. Eu, como faço vídeos também para o YouTube, eu acabo usando esse preset aqui mesmo. Mas você pode usar aí o que melhor se encaixar nas suas necessidades, além também de poder testar o tamanho do arquivo, a qualidade, etc. Então eu vou colocar aqui novamente o nome do teste, já está ali na pasta vídeos. E aí uma vez que ele está pronto aqui, a gente adiciona ele ao agendamento aqui, né, ao render queue. Uma vez que ele está aqui no agendamento, digamos assim, né, na fila para renderizar. E aí aqui nós temos o botão Render All, que vai processar aqui a nossa fila de renderização. E no final, quando ele termina, ele mostra aqui o status completed e o tempo que ele levou. Enquanto ele está renderizando, ele também mostra o tempo. Eu só não fiquei gravando para não deixar concorrendo aqui o processamento do próprio CPU e da placa de vídeo. Então eu estopei a gravação e agora eu mostro aqui o final. E aí você vai ter seu vídeo compilado aqui, que eu chamei de test.mp4. Então pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer. Mais ou menos o que eu uso no canal aqui, edições mais simples, um tutorial inicial, né, um guia básico para você começar a fazer cortes, algumas pequenas edições do DaVinci Resolve, e partindo disso você pode depois ir se aprimorando, fazer outros cursos, estudar mais o Fusion, estudar a edição de áudio, caso você precise nele se aprofundar. E se você precisar de coisas mais simples, provavelmente esse vídeo aqui vai te atender a parte inicial. Então qualquer dúvida podem deixar nos comentários, nós vamos procurando sempre responder, e nos vemos no próximo vídeo.